I can jump down from here. Você sente falta da sua avó? Em 3 de fevereiro de 2026, o Palácio de Buckingham divulgou um comunicado discreto de 2 parágrafos que explodiu como uma bomba dentro das casas reais e escritórios de advocacia em toda a Grã-Bretanha. O príncipe William havia sido nomeado o único beneficiário de uma das propriedades privadas mais secretas e historicamente significativas de toda a história da monarquia. Não Sandringham, não Balmoral, não Windsor, algo mais antigo, algo oculto, algo que a rainha Elizabeth II protegia há anos. Quando Camila e seu filho Tom descobriram o que havia sido transferido e o que lhes fora deliberadamente escondido, a fúria dentro dos muros do palácio foi algo sem precedentes para os funcionários em uma geração. Esta é a história de cada propriedade, cada cláusula, cada confronto. Dos contratos manuscritos da rainha aos esquemas comerciais fracassados de Tom Parker BS, até o momento em que Camila assistiu em silêncio William assinar, renunciando para sempre às suas ambições. Esta não é apenas uma história de herança, é a última jogada de xadrez inexplicável da rainha Elizabeth II. A propriedade Cedar Estate, um segredo mais antigo que a maioria das memórias. Comecemos onde esta história realmente começa, não em 2026, mas em 1944. Durante o capítulo mais sombrio da Segunda Guerra Mundial, o rei George V VI, confrontado com a incerteza existencial da Grã-Bretanha em tempos de guerra, comprou discretamente uma propriedade escondida nas colinas de Chiltern, na fronteira entre Oxfordshire e Buckinghamshire. Chamava-se Cedar Estate, e desde o momento da sua aquisição, foi concebida para desaparecer. Sem registro real, sem cobertura da imprensa, sem reconhecimento cerimonial. Durante mais de 8 décadas, a Cedar Estate existiu apenas nas conversas sussurradas dos membros da corte, uma propriedade secreta desconhecida por quase ninguém, protegida por todos os que sabiam. E eis a primeira pergunta que você deveria estar se fazendo. Por que a família real manteria uma propriedade secreta por 80 anos? O que havia lá dentro que exigia tanto sigilo? A resposta veio nas notas informativas internas compartilhadas com os membros da Guilda de Correspondentes Reais na manhã de 3 de fevereiro de 2026. O que essas notas descreviam deixou até os historiadores da realeza mais experientes momentaneamente sem palavras. A propriedade Cedar contém uma capela particular com um túmulo memorial gravado listando os membros da família real que serviram em conflitos armados. Cofres arquivísticos abrigam 186 baús de carvalho repletos de correspondências pessoais da época da guerra e comunicações reais confidenciais. 72 retratos reais nunca antes divulgados, incluindo pinturas a óleo inéditas do rei George V e da princesa Margaret. E, talvez o mais extraordinário de tudo, 14 gravações de áudio lacradas da rainha Elizabeth, segunda em diálogos privados com Winston Churchill, Nelson Mandela, Ronald Reagan e Charles de Gaulle. Um arquivista que passou décadas trabalhando nos arquivos reais descreveu a coleção em uma única frase inesquecível. Segundo ele, aquilo não era um museu de história, era a arquitetura crua e sem filtros da memória real, uma janela para a alma privada da própria monarquia. E eis o que torna isso ainda mais significativo. Entre 2017 e 2021, o príncipe William visitou discretamente a propriedade Cedar Estate em fins de semana privados, não como turista, nem como convidado cerimonial. Ele caminhou pelos bosques de cedro com a rainha. Analisou correspondentes de guerra, catalogou pessoalmente despachos navais. Ele reorganizou centenas de cartas de soldados da Segunda Guerra Mundial. Chegou até a consertar os sistemas de controle de umidade nas câmaras de arquivo. Isso não era mera formalidade, era responsabilidade por convicção. E a rainha Elizabeth percebeu isso em uma anotação manuscrita encontrada no contrato de custódia. Ela escreveu estas palavras: "Ele herdará mais do que a coroa. Ele herdará o silêncio que a preservou." Essas palavras não foram acidentais. Foram uma declaração. O contrato de custódia, uma fortaleza legal construída em segredo. Agora precisamos falar sobre a estrutura jurídica que tornou essa transferência possível, pois ela é tão extraordinária quanto a própria propriedade. A Cedar Estate não faz parte do patrimônio da coroa. Não faz parte do Ducado da Cornualha. Em vez disso, existe sob um mecanismo jurídico privado chamado Covenant Trust, criado em 2020, registrado sob o Charter Seal 100
1942 e testemunhado pelo advogado pessoal da rainha, um consultor constitucional e um tabelião dos arquivos reais. O trust foi construído com uma cláusula de ativação retardada, projetada para ser acionada somente após o cumprimento de duas condições específicas: a conclusão do funeral de estado da rainha e o momento em que o príncipe William foi publicamente reconhecido como herdeiro da responsabilidade institucional. Ambas as condições foram agora cumpridas. A declaração oficial confirmou isso claramente, nos termos do pacto fiduciário selado executado por Sua Majestade a Rainha Elizabeth II em 2020. A propriedade conhecida como Cedar Estate passará à tutela plena e exclusiva de Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales, com efeito imediato. Palavras simples, consequências irreversíveis. Mas é aqui que a história muda de herança para confronto. Porque nem todos receberam essa notícia com elegância. Camila e Tom, os planos que nunca deveriam ter sido descobertos. Diversas fontes confirmaram o que pessoas próximas ao palácio suspeitavam há algum tempo. A rainha Camila e seu filho, Tom Parker, vinham silenciosamente, persistentemente e estrategicamente tentando colocar a propriedade Cedar Estate sob sua influência há anos. Desde o final de 2024, Camila vinha defendendo internamente o que ela chamava de Centro de Legado Cultural de Windsor. Uma visão que incluía retiros gourmet, celebrando a herança culinária britânica, saraus literários enfatizando narrativas femininas da realeza e passeios históricos em pequenos grupos pelos bosques de cedros. Parecia respeitável à primeira vista, mas por trás dessa aparência, as ambições eram consideravelmente menos sentimentais. Tom Parker, da Guarda Real, enxergou algo completamente diferente quando olhou para a propriedade dos cedros. Ele enxergou dinheiro. Memorandos privados analisados por pessoas próximas à realeza mostram que ele vinha desenvolvendo uma visão que incluía um restaurante de degustação com classificação Michelin dentro do antigo pavilhão de caça. Uma marca de alimentos artesanais chamada Royal Wild, com queijos maturados em cedro, trutas selvagens, mel da propriedade e vinhos sazonais das terras altas. Eventos exclusivos para convidados especiais. Uma operação comercial disfarçada de patrimônio real. E então chegou o dia 18 de outubro de 2025, e um relatório vazado mudou tudo. A equipe jurídica de Tom estava investigando se partes da propriedade poderiam ser reclassificadas sob a Lei de Patrimônio Público, argumentando que suas origens em tempos de guerra justificavam o status de proteção cultural. A reclassificação legal teria enfraquecido a reivindicação de exclusividade de Williams e potencialmente aberto caminho para a gestão compartilhada. Pergunte-se, isso soa como respeito por um legado real sagrado? Ou soa como uma aquisição comercial disfarçada de patrimônio histórico? Em novembro de 2025, Camila ofereceu uma recepção privada perto de Henley, convidando doadores do patrimônio histórico, críticos gastronômicos e historiadores da arte. Superficialmente, o evento celebrava a sustentabilidade rural. Mas os participantes contam uma história diferente. Nas palavras de um convidado, foi um teste, um ensaio para um modelo de gestão público-privada que permitiria à fundação de Camila e a doadores externos compartilhar o controle da propriedade Cedar Estate. William soube do evento. Ele recusou educadamente, mas com firmeza, o convite para participar. Manteve a visão original da rainha sem hesitação. 3 semanas depois, ele ativou o Covenant Trust. Northaker Hall, a propriedade que Camila acreditava já ter conquistado. A Cedar Estate não era o único campo de batalha. Em 31 de janeiro de 2026, o registro de terras foi discretamente atualizado para refletir outra transferência que Camila não havia previsto. Northaker Hall, uma extensa propriedade histórica de 1.200 acres, aninhada entre a antiga cerca viva de Wiltshire e as colinas ondulantes de Berkshire. Historicamente, um retiro real menos conhecido havia sediado fins de semana de caça e encontros diplomáticos delicados durante o reinado da rainha Elizabeth II. A combinação de prestígio histórico, receita agrícola e direitos de licenciamento inexplorados, ligados a um legado de 800 anos, fez dela, segundo avaliações comerciais, um ativo real de importância estratégica única. O que torna a transferência de Northaker Hall notável é o momento em que ocorreu.
Documentos datados de 8 de setembro de 2022, semanas antes do falecimento da rainha, revelam que ela havia formalmente reclassificado Northaker Hall de um bem da coroa para uma propriedade soberana pessoal. Isso garantiu que ela pudesse transferi-la privadamente por meio de seu testamento, em vez de por meio de sucessão institucional. No apêndice R3, ela escreveu: que Northaker permaneça com a criança que carrega o fardo do nosso futuro. Que seja não apenas um abrigo, mas um santuário. A decisão ignorou tanto o príncipe Charles, agora Rey, quanto a princesa Anne. As repercussões no círculo íntimo da realeza foram imediatas e silenciosas, como uma pedra atirada em águas calmas à meia-noite. De acordo com os arquivistas do palácio, esta foi a primeira transferência pessoal desse tipo desde a realocação das terras altas pela Rainha Vitória em 1872, executada em absoluto sigilo. Apenas 2 testemunhas vivas tiveram conhecimento do cautiço, Lady Sarah Chatsworth e o conselheiro jurídico da falecida rainha, Sir Alistair Denholm. O envelope lacrado foi depositado com 3 palavras escritas do lado de fora: para o reinado depois de mim. Mas Camila não ficou parada. Anotações vazadas de um assessor do palácio confirmaram que, em 2023, ela e Tom vinham fazendo lobby discretamente para incorporar Northaker Hall a um empreendimento de patrimônio culinário real. Apresentado publicamente como um renascimento do conceito da fazenda à mesa, mas apoiado em privado por investidores de luxo dos Emirados Árabes Unidos e uma empresa de capital de risco com sede em Paris. O plano incluía um hotel boutique 5 estrelas, uma escola de culinária tradicional e uma reformulação completa da propriedade como um destino de luxo em Windsor. Um estudo de viabilidade comercial de julho de 2025 avaliou os direitos de licenciamento de Northaker Hall em mais de 48 milhões de libras esterlinas ao longo de um horizonte de 10 anos. Um funcionário, falando anonimamente, resumiu o momento com precisão devastadora. Camila acreditava ter comprado a propriedade indiretamente por meio de influência. A rainha a superou em manobras mesmo depois de morta. O que se seguiu foi uma campanha cuidadosamente orquestrada de sussurros e pressão sutil, liderada por Maurice Lello, assessor de longa data de Camila e consultor de relações públicas aposentado, conhecido por suas manobras nos bastidores do palácio. Artigos de opinião anônimos começaram a aparecer no final de 2025, sugerindo que a monarquia havia investido demais em patrimônio histórico e precisava recalibrar a equidade geracional. Em um último esforço, Tom supostamente tentou garantir um contrato de arrendamento para a área de Northaker Southern Orchard, alegando que se tratava de terra arável não utilizada. O pedido foi prontamente negado pela equipe jurídica do Ducado da Cornualha, alegando proteção de herança. Fontes do palácio descreveram a reação de Camila como um ataque de fúria em novembro de 2025. A palavra usada pelos presentes não foi raiva, era algo mais frio, fúria por ter sido superada por uma mulher morta. A propriedade de Clarence Hill, o pacto mais pessoal da rainha. Chegamos agora ao que talvez seja o capítulo mais comovente desta história extraordinária. Em meados, a diretiva da rainha foi escrita de próprio punho, clara, inequívoca e deliberadamente pessoal. Confio Clarence Hill ao meu neto William, com plenos direitos e em todos os seus significados, livre de quaisquer ônus, livre de qualquer sombra. Que permaneça fora do patrimônio da coroa, imune à política, imune a escândalos. Esta terra é um pacto, não uma mercadoria. Seu propósito é salvaguardar a linhagem moral da sucessão. Essa frase, imune a escândalos, não foi um mero detalhe. Fontes indicam que a rainha estava profundamente preocupada com as controvérsias públicas em torno do príncipe Andrew e com os projetos midiáticos controversos do príncipe Harry. Para Elizabeth, seu legado precisava de um isolamento moral, um lugar intocado por fofocas, lucro ou caos. Clarence Hill seria o santuário de William e Catherine, a bússola ética e dinástica para o futuro da família. Camila soube da transferência em 20 de janeiro. Segundo fontes, ela imediatamente convocou sua equipe jurídica em Highgrove, juntamente com Tom. O filho dela acabara de sofrer uma perda significativa em um contrato de publicação, relacionada a um escândalo envolvendo o uso indevido do brasão real por sua marca de alimentos. Clarence Hill não era um lugar sagrado para ela.
Era uma oportunidade comercial e ela pretendia aproveitá-la. E-mails internos vazados posteriormente revelaram sua visão em suas próprias palavras. Imagine o lançamento do Jardim da Rainha para o seu. Em 23 de janeiro, uma proposta já estava elaborada sob uma empresa recém-registrada chamada Hill & Crown Limited, com Tom listado como diretor executivo. O plano era transformar Clarence Hill em uma marca boutique de hotelaria e agricultura, com ênfase em luxo regenerativo, resiliência climática e sustentabilidade real. Tom se tornaria, na visão de Camilla, o príncipe da Grã-Bretanha verde. Seu futuro aristocrático estaria alicerçado na terra e não em escândalos, mas o codicil já havia sido autenticado nos arquivos reais. A transferência legal para o Ducado da Cornualha já havia sido concluída. A Hill & Crown Limited chegou com 3 semanas de atraso. Então, William confrontou Camilla em Windsor durante um almoço privado em homenagem à recuperação de Catherine. Fontes próximas à família real descreveram a discussão como breve, mas devastadora. William teria dito: Clarence Hill não existe para ser engarrafada, transformada em marca ou vendida. É o último refúgio da alma da minha avó, e eu a protegerei como protejo minha esposa e meus filhos. Camilla saiu sem terminar a refeição. Em 48 horas, a Hill & Crown Limited foi dissolvida. Tom cancelou 3 aparições públicas, alegando fadiga relacionada ao estresse. E esta foi mais audaciosa do que qualquer outra anterior. Greystone Downs, uma propriedade protegida com mais de 160 hectares de bosques antigos, ostentava um pavilhão de caça que datava de 1578 e uma capela de pedra privada adornada com relíquias do século XVII. A rainha Elizabeth passou mais de 4 décadas preservando Greystone Downs como um refúgio e um arquivo vivo do código moral da realeza. Deixá-la para William não era apenas uma questão prática, mas também simbólica. Ele não era apenas o herdeiro do trono, mas também o herdeiro da moderação, da administração e da dignidade discreta. Camilla e Tom tinham uma visão diferente. Avaliada em 80 milhões de libras, segundo documentos recuperados de uma antiga instituição de auxílio financeiro, Greystone Downs era o alvo mais cobiçado até então. A visão deles era de uma ambição estonteante e, para muitos, de uma audácia impressionante. 5.000 chalés ecológicos por noite, jantares com curadoria da fazenda à mesa, comandados pelo próprio Tom, um círculo culinário exclusivo para membros da realeza, voltado para a elite dos Emirados Árabes Unidos e do leste asiático. Tudo isso apresentado como um santuário em Windsor, uma marca premium construída sobre a herança de outra pessoa. Então, a princesa Anne interceptou um e-mail confidencial entre o advogado de Camilla e um membro da Câmara dos Lords. Ela compartilhou o que descobriu com William. Sua avaliação foi feita no tom frio e ponderado que aqueles que a conhecem entendem ser muito mais assustador do que indignado. Ela não está desafiando a coroa, disse Anne. Ela está desafiando a ética da mãe. William convocou uma reunião estratégica a portas fechadas com a equipe responsável pelas finanças da família real. O que se seguiu foi uma contraofensiva legal rápida e total. O cautizil lacrado, entregue aos arquivos reais em 3 de fevereiro de 2026, tornou os planos de Camilla impossíveis. Redigido pela rainha e autenticado em cartório em 2021, o documento proibia explicitamente qualquer transformação material, conversão comercial ou exploração da marca Greystone Downs sem a aprovação expressa do próprio William. A cláusula era uma repreensão direta, prova de que Elizabeth não apenas havia previsto o desafio, mas se preparado para ele com anos de antecedência. Sem declarações, sem conferência de imprensa, sem drama, apenas uma família em suas terras honrando uma promessa. Greenheath Estate, a surpresa de 37 milhões de libras. Se Greystone Downs representou a jogada mais audaciosa de Camilla, então Greenheath Estate representou sua derrota mais humilhante. Localizada a sudeste de Forest Lodge, Greenheath era uma vasta extensão de mata intocada com mais de 200 hectares, margeando uma antiga estrada romana e protegida por um título de conservação real. Pessoas próximas à família real há muito consideravam o local como um potencial espaço para retiros de alto nível, encontros diplomáticos seguros e programas de reabilitação de classe mundial sob o patrocínio da realeza. Camilla o cobiçava e seus planos começaram quase imediatamente após o falecimento da rainha Elizabeth.
Ela interpretou erroneamente a seção sigilosa do testamento de Elizabeth, supondo que Greenheath se referia a um terreno cerimonial ou a uma área de caça abandonada. Ela estava completamente enganada. Greenheath era acompanhado por um fundo fiduciário privado de 37 milhões de libras, discretamente mantido ao longo de décadas por meio de transferências estratégicas, aprovadas pessoalmente pela rainha. Uma reserva financeira que vinha crescendo nos bastidores há anos, invisível para aqueles que não haviam sido instruídos a procurá-la. A descoberta desse fundo enfureceu Tom Parker. Ele há muito idealizava um centro de bem-estar culinário com a marca da mídia no terreno, apoiado por investidores de Dubai e um conglomerado francês de spas. Camila teria prometido a Tom que usaria seus privilégios de regente para garantir o apoio da realeza enquanto o rei Charles permanecesse semi-aposentado. Jantares promocionais já haviam sido planejados. Convites para eventos da alta sociedade estavam sendo elaborados. Vinhos orgânicos, produtos locais e azeites do ducado foram selecionados para eventos de apresentação com dignitários estrangeiros. A máquina estava funcionando, e então, em 30 de janeiro de 2026, a princesa Anne, agindo em nome da Crown Trust Authority, selou a transferência de ativos com data retroativa a 28 de dezembro de 2025. William recebeu oficialmente todos os direitos sobre Greenheath. O fundo fiduciário de 37 milhões de libras foi transferido junto. Naquela noite, um sedã real preto entregou na Clarence House os documentos finais, juntamente com algo que Camila não esperava: uma gravação de áudio privada da própria rainha Elizabeth, explicando seus desejos para Greenheath em sua própria voz. A propriedade deveria se tornar uma zona de legado segura, reservada exclusivamente para programas de educação ambiental, iniciativas de reabilitação infantil e gestão educacional, sob o patrocínio direto de William e Catherine. Naquela mesma noite, Camila convocou Tom e 2 advogados da propriedade para uma reunião de emergência na Romley House. Segundo o Palace Leaks, a conversa se voltou quase imediatamente para manobras legais. Camila estava preparada para questionar a lucidez mental de Elizabeth na época da escritura de Greenheath, alegando que William e Catherine, com a ajuda de conselheiros influentes, haviam manipulado uma rainha idosa. Era um ataque descarado à própria Elizabeth. Uma tentativa de reescrever a história de dentro da própria família a qual a história pertencia. O rei Charles, apesar de sua fragilidade, emitiu um aviso particular em 48 horas. Qualquer tentativa de minar a vontade de Elizabeth seria tratada como sedição contra a memória da coroa. Quando a carta vazou para o Times em 2 de fevereiro, a indignação pública explodiu. Grupos pró-monarquia, especialistas em direito constitucional e historiadores da realeza se manifestaram para denunciar a conspiração como moral e legalmente indefensável. A discreta aparição da princesa Catherine em um centro de cuidados paliativos infantil em Windsor naquele mesmo dia serviu como o contraponto visual definitivo, dignidade e compaixão em absoluto contraste silencioso com as maquinações de Camila. A propriedade de Oakage, a palavra final da rainha. E então veio Oakage, a última propriedade, aquela que, de muitas maneiras, dizia tudo. Um envelope de couro lacrado contendo o monograma real de Elizabeth II foi formalmente apresentado à primeira-ministra Harriet Shawcross na manhã de 3 de fevereiro, confirmando a transferência da propriedade de Oakage para William. Ao contrário de Balmoral ou Sandringham, Oakage não estava sujeita aos regulamentos das propriedades da coroa. Era uma propriedade privada, regida por uma cláusula única no testamento da rainha. Uma fortaleza de refúgio pastoral, uma extensão intocada que margeava as florestas de Templário, usada por George V VI para caça e contendo as ruínas de uma capela particular escondidas em seus terrenos. Seu valor, uma última anotação no diário, guardada ao lado de lavanda prensada na biblioteca particular da propriedade, falava simplesmente sobre a gestão futura e o cuidado com o legado. Mesmo com a transferência concluída, Camila e Tom permaneceram em silêncio, embora circulassem rumores sobre uma possível apelação legal por meio do comitê da Bolsa Privada, alegando que Oakage havia se beneficiado de fundos públicos e poderia ser reclassificado. William já havia previsto isso. Ele ordenou uma revisão completa dos registros de restauração e dos pagamentos de segurança que remontavam a 1953. Os peritos contábeis começaram a verificar cada linha, cada despesa, cada recibo. Mas Elizabeth, como sempre, havia pensado mais à frente do que qualquer um que se opusesse a ela.
O testamento particular continha uma cláusula intitulada Obstrução Antecipada, que anulava qualquer contestação a Oakage por indivíduos de fora da linhagem Windsor ou casados com membros da família. Depois de 2010, quando a cláusula foi lida para os membros mais importantes da família real na Sala Verde, o silêncio foi absoluto. Camila saiu furiosa. Segundo relatos, Tom amaldiçoou seus advogados. A princesa Anne, que permanecera em silêncio durante toda a leitura, virou-se para o rei Charles e disse com perfeita compostura: "Eu sempre soube que este dia chegaria." Naquela noite, William, Catherine e seus 3 filhos visitaram Oakage pela primeira vez como administradores da propriedade. George, de pé no alto das ruínas da antiga torre de vigia, contemplando a propriedade congelada, fez ao pai uma pergunta que, segundo os presentes, ficará para sempre em suas memórias. "Será isto nosso para sempre?" A resposta de William foi calma, ponderada e absolutamente certa. Contanto, assinado Elizabeth R. O que tudo isso significa e por que é importante? Pare um momento e considere o que a Rainha Elizabeth II realmente conquistou com essas transferências. Ela não simplesmente deixou propriedades para seu neto. Ela construiu uma fortaleza legal ao redor dele, camada por camada, propriedade por propriedade, cláusula por cláusula, projetada para resistir a todos os desafios que a ambição, o comércio e a rivalidade familiar pudessem lançar contra ela. Ela antecipou as propostas comerciais. Ela antecipou as manobras legais. Ela antecipou as campanhas de pressão pública. Ela elaborou respostas para todas elas anos antes de acontecerem. De uma mulher na casa dos 90 anos que nunca parou de pensar vários passos à frente, surge a pergunta que está no cerne de tudo isso. Por que a rainha sentiu que esse nível de proteção era necessário? A resposta não é lisonjeira para aqueles que a forçaram a tomar essa decisão. A resposta é que, dentro de sua própria família, dentro da instituição à qual dedicou toda a sua vida, ela identificou pessoas cujas prioridades não eram o legado, nem o serviço, nem o bem-estar do futuro da monarquia. Eram como mordomia. Essa era a palavra que ela inscrevia em cada pacto, e ela entendia que não era uma qualidade comum. A resposta de William a cada tentativa de contornar os desejos da rainha tem sido consistente, serena e totalmente condizente com a mulher que o escolheu. Ele não se exaltou publicamente, não concedeu entrevistas coletivas, nem emitiu declarações de indignação. Ele assinou cartas régias. Ele caminhava com seus filhos. Deixou que a estrutura legal construída por sua avó falasse por ele, e ela falou muito alto. Quando a manhã despontou sobre o Windsor Great Park, em 3 de fevereiro de 2026, e a pálida luz do sol se espalhou pela cerca viva coberta de geada, um novo capítulo da história da realeza já havia sido escrito. Não em cerimônias ou proclamações, mas na linguagem silenciosa e irrevogável de contratos selados, calções autenticadas e a certeza manuscrita de uma avó. O príncipe William percorria os caminhos de uma propriedade que agora era totalmente e finalmente sua. George, cada esquema comercial elaborado por Tom Parker B.S., cada campanha de lobby nos bastidores conduzida pelos assessores de Camila, cada investigação legal sobre custódia compartilhada, cada proposta de reformulação da marca, cada holding registrada, cada maquete com logotipos corporativos sobrepostos às fachadas da Edwardian. Tudo previsto, tudo neutralizado, tudo respondido em cláusulas redigidas anos antes mesmo de os questionamentos serem feitos. Como disse com serena certeza um pajem veterano que serviu tanto a Rainha Elizabeth quanto agora a William, esta não era apenas uma casa, era a jogada final da rainha no xadrez. E na grande tradição da mulher que a fez, a jogada foi perfeita. Para William, essas propriedades não são troféus, são responsabilidades, e ele jamais insinuou o contrário. Para Camila e Tom, a batalha terminou. As propriedades estão seladas. Os contratos são inatacáveis. A voz da rainha, preservada em cartas, cláusulas legais e uma gravação de áudio privada, falou com uma clareza que nenhum advogado vivo poderia igualar. A Rainha Elizabeth entendia que o legado não se mede pela riqueza, influência ou tamanho de um portfólio comercial. Ele se mede pela administração responsável, integridade e coragem para proteger o que importa, mesmo daqueles que estão mais próximos disso. William herdou a propriedade, herdou a missão que a acompanhava e herdou algo muito mais duradouro do que qualquer uma delas: a certeza absoluta e documentada de que a mulher que melhor o conhecia confiava nele acima de tudo.
Se você acompanhou o desenrolar dessa história, compartilhe este vídeo, deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal. Porque este capítulo pode ter chegado ao fim, mas a história do que William fará com a confiança que lhe foi depositada está apenas começando.